Boa noite, irmãos e irmãs. Marília, seja bem-vinda mais uma vez. Irmã Isolina, boa noite, irmã querida, seja bem-vinda também. Mais uma noite para a gente orar, para nós meditarmos na palavra de Deus. Boa noite, minha irmã Kelly, boa noite. Anicinha, oi Nice, boa noite. Oi Fê, boa noite. Deixa eu já mandar aqui um direct. Enviei 5 já. Oi Fê, boa noite. Gente, enquanto o pessoal vai conectando aqui, 2 avisos importantes. Na próxima quarta-feira, nós vamos fazer essa live do meio de semana às 20 horas, tá bom? Nós começamos fazendo às 19h30, porque no período da quarentena, estávamos todos de home office, estávamos proibidos, né, de sair de casa, com a circulação restrita, e visto que muitos de nós, né, estão retomando aí as suas atividades, ainda que com uma carga horária menor, mas estão circulando, estão indo ao escritório, enfim, ao local de trabalho. Então, para dar tempo das pessoas irem e voltarem, tomarem o seu banho, tomarem o seu lanche, sua janta, nós vamos começar às 20 horas na semana que vem, tá bom? A partir das 20 horas, na quarta-feira. No domingo, nós mantemos o horário de sempre, às 7h30. Outro aviso importante, domingo, primeiro domingo do mês, dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Então prepara na sua casa a sua mesa, seu pão, seu vinho, de acordo com o número de pessoas que vão participar com você. E mais uma vez nós vamos orar, celebrar, dar graças e vamos todos juntos, como essa grande família de Deus, celebrar a ceia do Senhor, tá bom? Deixa eu mandar aqui o Fabião, boa noite, Nelson, Lourdes, Elisângela, boa noite, irmãos. Opa, aqui mandei mais 5 directs. Gustavo, oi Gu, tudo bem? Espero que você esteja bem. Como passou de domingo? Então vou repetir enquanto o pessoal vai conectando aí. A live de quarta-feira, a partir da próxima quarta, às 20 horas. E domingo, celebração da Santa Ceia, tá bom? E deixa eu dar um outro aviso aqui, né? 3. Quinta-feira, não esqueça a reunião da célula. Então você que já está numa célula, se conecte, participe. Você que ainda não está, tá? Depois os líderes aqui vão deixar aqui o contato deles. E você pode participar de uma célula, de Guarulhos ou não, tanto faz. A gente conecta você e você vai participar com a gente na quinta-feira de um momento de bate-papo, de comunhão, de descontração, tá? De testemunho, de aprendizado, de crescimento. E uma palavra que me encanta na célula, de partilhar. Um momento onde nós partilhamos e compartilhamos experiências e crescemos, percebendo o que Deus faz na vida uns dos outros. Então, se conecte a uma célula, cresça. Célula é lugar de crescimento. Então, esperamos você, tá bom? Dag, boa noite. Valtão, boa noite.
Se você puder, mande aí um direct para alguém, convide alguém. Ok, enviei mais 6. Oi, minha sogra, meu sogro, minha cunhada. Quanto tempo, né? Que nós não nos falamos. Boa noite. Alonso, Betinha, boa noite. Alonso, Beth, a partir da quarta-feira que vem, essa live do meio de semana às 20 horas, tá bom? E Santa Ceia no domingo. Linda, boa noite, linda. Vou mandar aqui um direct. Aí. Boa noite, linda. Boa noite, Cleriana. Ah, Dag, você é um lorde, meu irmão. Cleriano, falei boa noite, né? Falei boa noite, vou falar de novo. Repetir os avisos, tá bom, linda? A partir da semana que vem, essa live, esse encontro aqui, passa a ser às 20 horas, tá bom? Visto que a rotina mudou de novo, né? Algumas pessoas estão saindo, indo ao local de trabalho, ao escritório, etc., se locomovendo no trânsito, o trânsito voltou a ter um fluxo, então nós vamos por às 20 horas, essa live de quarta-feira. E domingo a ceia, linda, prepara sua mesa. Tá bom. Boa noite, Rosângela. Graça. Oi, irmã Graça, tudo bem? Hoje o tema da nossa meditação é impossíveis. Impossíveis. Vamos falar um pouquinho sobre impossíveis? Mas para falar de coisas impossíveis, casos impossíveis, coisas impossíveis, a primeira coisa que nós temos que nos perguntar é: impossível para quem? Quando nós falamos, olha, algo é impossível de acontecer, é impossível que isso se torne realidade, é impossível que eu consiga tal coisa, é impossível que a minha família viva tal experiência. Nós estamos falando o impossível a partir da realidade de quem? Da nossa ou da de Jesus Cristo? Porque para nós, seres humanos, nós enfrentamos muitos impossíveis. Muitas coisas, situações, momentos que fogem completamente do nosso controle. Problemas que vão se agigantando, situações que há tempos vão caminhando conosco sem resolução. E às vezes nós até desistimos de orar por certas coisas, de buscar, de clamar, de aguardar em Deus, porque essa ideia do impossível faz parte da finitude do ser humano. Mas quando nós falamos de Deus, muda a conversa, porque para Deus não há impossíveis. Então hoje eu quero convidar você para a gente trocar essa ideia hoje. Impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Vamos lá, manda aí um direct. Vou mandar um aqui para G. G não está conectado. Para Thaís, para a irmã Josina, para o Júlio. Mandei aqui, ó. Vamos lá. Vamos orar? Você que já chegou, já se conectou. Vamos fazer uma oração. Vamos aí na sua casa ou no ônibus, no metrô, não interessa onde você está, né? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, agradecer o dia de vida. Hoje, eu não sei como foi o seu dia hoje. O dia hoje foi bem tenso, né? Nós tivemos algumas coisas hoje para resolver difíceis, alguns problemas. Mas hoje, na parte da tarde, eu tive o privilégio de conversar com alguns irmãos pelo telefone, de ler a Bíblia, de orar. E eu fico tão feliz quando isso acontece, né? Como é bom orar, como é bom a gente ler a palavra, como é bom a gente
trocar experiências com os irmãos, de nós sabermos como que Deus está nos ajudando a enfrentar esse momento. Então foi um dia que começou difícil, mas que terminou muito bem. E melhor agora que nós estamos aqui juntos, né? Então não sei como foi o seu dia, se foi bem, se começou bem, de repente complicou no meio, ou se foi tudo complicado, ou se foi todo mais do que complicado. Mas a gente está nesse momento bom para agradecer. Então eu vou pedir para você orar comigo. Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Ó Pai, a Tua palavra nos ensina assim, que o Senhor é o Deus que caminha conosco, o Senhor é o nosso companheiro, o Senhor é o nosso bom amigo. O Senhor, ó Jesus bendito, é o nosso bom pastor. Obrigado porque o Senhor está cuidando de nós, o Senhor tem bálsamo curador para as nossas feridas, o Senhor tem palavras de vida para o nosso coração, o Senhor tem luz para o nosso caminho, o Senhor tem esperança para a nossa alma cansada, o Senhor tem recomeços, o Senhor tem promessas maravilhosas. E nós te louvamos por tudo isso, Jesus bendito. Eu te louvo pela vida de cada irmã, irmão, amigos, ó Deus, familiares. Obrigado porque nossas famílias estão aqui representadas. E que a tua bênção esteja sobre os nossos lares, ó Pai, nesse tempo de incerteza, de pandemia, ó Deus, de tantas coisas ruins que nós temos visto, de tanta violência generalizada, ó Pai, de tanto ódio no coração e no gesto de todo mundo, que o Senhor nos guarde, ó Pai, que o Senhor nos proteja, que o Senhor, ó Deus, nos faça resplandecer nesse mundo, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, também prepara o nosso coração para que a Tua palavra essa noite nos ensine, nos desafie, nos console, nos conforte e nos mostre o caminho do Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, Rafa, tudo bem? Seja bem-vindo, Rafa. Saudade. Como é que tá a sua família, Rafa? Tá todo mundo bem? Neiva, seja bem-vinda. Minha ovelha do coração. A Neiva, irmãos, essa irmã que está aqui com a gente, direto, ela é lá em José Bonifácio. A Neiva, ela me recebia na casa dela, né, Neiva? Desde quando era moleque, como diz lá no interior, de calça curta. Sempre fui muito amigo do filho dela, o Ricardo, né? Nós andávamos de bicicleta na rua, passeávamos juntos, brincávamos juntos, né, Neiva? E Deus me deu o privilégio depois de crescer na igreja lá, na Igreja Presbiteriana Independente. E pela graça de Deus, depois fui ao seminário, voltei e tive o privilégio de pastorear a Neiva e o Ricardo, né, Neiva? Aliás, não só a Neiva e o Ricardo, né? Os seus pais, os seus irmãos. Então, toda vez que eu vejo a Neiva aqui, me dá uma alegria muito grande no coração. Que bom, Rafa, que bom saber que estão todos bem. Glória a Deus, vamos orar para a sua família já já. Amém. Valdir, boa noite. Eu falei boa noite pro Valdir. O Valdir sai e entra 5, 6 vezes só para mim falar boa noite para ele. Valdir, eu te amo, viu, Valdir? Seria do meu ministério sem você, Valdir. Né, Neiva? Ai, Neiva, saudade de vocês também. Manda um abraço pro seu Erco, viu? Vamos ler a palavra, irmãos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 9. Marcos, capítulo 9, verso 14. Vai ser o texto base da nossa reflexão. Marcos, capítulo 9, versículo 14. Eu vou ler na Bíblia a Nova Versão Internacional, que é uma Bíblia assim muito bonita, a tradução dela. Aliás, deixa eu fazer dar uma dica aqui para você. Se você quer fazer uma leitura, tá lendo a Bíblia de novo, tá naquele projeto de ler Novo Testamento, Antigo Testamento, e quer fazer uma leitura diferente do que você está acostumado, compra essa Bíblia aqui, Bíblia Nova Versão Internacional. Que fantástica essa tradução.
ou mais ainda essa Bíblia aqui, Nova Bíblia Viva. Irmão, essa Bíblia aqui eu paguei acho que R$ 20. Uma tradução fantástica, fantástica, fantástica. Essa Bíblia Viva se aproxima muito daquela King James, né? Uma tradução europeia muito bonita, muito poética. Algumas pessoas leem na nova versão, na linguagem de hoje, né? Eu não gosto muito da linguagem de hoje. Essa daqui é uma linguagem muito mais atraente, de muito melhor compreensão. Então, Bíblia Viva ou NVI. Eu vou ler na NVI, tá bom? Então, preste atenção aí. Diz assim, Marcos 9,14. A cura de um menino endemoniado. Diz assim, verso 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim. Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno que deixe este menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém. Amém. Boa noite quem chegou e eu não cumprimentei, fica aqui o meu boa noite. Então vamos lá. Irmãos, o tema da nossa meditação é impossíveis. Impossíveis. O que fazer diante de situações aparentemente impossíveis, aparentemente sem solução? O que fazer diante de casos difíceis, para os quais nós já não vemos solução, para os quais nós deixamos de esperar o desenrolar, coisas que nós há muito tempo lutamos em oração, clamamos, pedimos, situações que nos deixam desconfortáveis, seja de forma pessoal, seja no âmbito familiar, ministerial. O que fazer quando nós nos deparamos com situações aparentemente impossíveis de serem solucionadas, com problemas difíceis, casos complicados, com esses momentos que vão minando a nossa esperança, a nossa fé, que vão se tornando gigantes diante de nós, a ponto de nós nem mais sabermos se nós queremos que se resolva ou se isso pode ou vai sequer se resolver. Porque quando eu olho para esse texto,
Me parece que é exatamente esse o sentimento. Um problema que assolava um pai, um filho, uma família, já há um certo tempo, a ponto de um pai desesperado estar diante do próprio Deus e dizer: olha, eu não sei se tu podes ou não pode, mas se podes, faz alguma coisa. A cena é comovente. Nós temos aqui, primeiro, um filho escravizado, adoecido, destinado ao ostracismo, alguém que sofria, alguém que era visto como alguém fora do comum, um doente, um endemoniado, alguém que era lançado ao chão. E vamos lembrar que naquela época do Novo Testamento, as doenças eram vistas, compreendidas somente de duas formas. Ou era maldição por pecado do doente ou do pai, ou era castigo de Deus. Então, meus irmãos, uma pessoa nessa situação não era vista com bons olhos. Um jovem, uma criança, numa situação muito difícil, adoecida e de certa forma até excluída do convívio comum da sociedade. Mas mais do que o filho, nós temos aqui um pai. E é o que tudo indica nesse texto, um pai esgotado emocionalmente. Um pai que está buscando ajuda. Um pai que quando vê Jesus chora, rasga o coração. Um pai aqui que ora um misto de lágrimas e fé e ora um misto de lágrimas e incredulidade. Eu busco Jesus, mas não sei se Jesus pode me ajudar. Eu sei lá, se o Senhor pode alguma coisa, faz alguma coisa. E esse misto de fé e incredulidade, repare, é uma característica muito comum de quem enfrenta um problema por tempo demais, de quem ora muito tempo, de quem espera por muito tempo e de repente esperou tanto tempo, lutou tanto, batalhou, não rompeu, não aconteceu, não mudou, que a pessoa nem sabe mais se espera, nem sabe mais se ora ainda por aquela causa, nem sabe mais se espera que algo aconteça. O problema já se tornou companheiro da jornada, e aquilo que eu pedia com tanta fé no começo, de repente eu já esmoreci. Eu nem sei, de vez em quando oro, de vez em quando não oro. Deus que sabe se vai fazer, se não vai. Eu não sei mais nada. Esse misto, essa oscilação é muito comum de gente cansada de lutar, de gente que de repente já está até apostatando da fé, que já está cansada de sofrer, já está cansada de chorar, de gente que de certa forma se sente até como se Deus não estivesse ouvindo, se Deus não estivesse se importando. Repare que isso é um sentimento que não é único desse pai aqui. Eu já conheci algumas pessoas assim na caminhada da vida. Pastor, comecei a orar, hoje nem oro mais. Nem sei se oro, se não oro. É um misto. Isso é muito comum do coração cansado, do coração aborrecido, da mente que já cansou de pedir, da mente que já orou tanto, já chorou tanto por algo que não viu acontecer, que não viu se concretizar. E aí fica essa luta no coração, essa ansiedade, um misto, uma bagunça de confio, não confio, espero, não espero, oro, não oro. Esse pai me parece que é essa figura. Há um misto aqui de todos esses sentimentos, dessas ansiedades, desse turbilhão no coração desse pai. Um pai já levado ao limite, ao extremo, um pai que chora copiosamente. E aí o que nós temos aqui a cena, o pai, o filho. E quando Jesus chega, está armado ali uma confusão, um alvoroço. Vamos nos lembrar que no começo do capítulo 9, Jesus não está com os discípulos, Jesus foi com 3 dos seus discípulos orar no monte. E no capítulo 9 nós temos aquela transfiguração de Jesus diante dos seus discípulos. Então muito provavelmente esse pai veio procurar Jesus e não encontrou os discípulos que não subiram ao monte com Jesus. E o texto é claro, ele pediu aos discípulos que abençoassem o filho, que o ajudassem, os discípulos não puderam. Então, com certeza, o teor dessa discussão era essa incapacidade dos discípulos de curar aquele rapaz, de expulsar aquela enfermidade, aquela perturbação, aquilo que prostrava aquele jovem, aquela família. E quando Jesus chega, então, está aquela confusão, o que vocês estão falando? E o pai do menino então exclama: olha, eu pedi aos discípulos que orassem e eles não puderam. E se tu podes, faz alguma coisa. E aí o texto então vai se desenrolar nesse milagre maravilhoso que nós lemos aqui. E eu queria dizer então para você algumas coisas a respeito desse texto. Porque nos dias de hoje muitas pessoas
enfrentam lutas e adversidades gigantescas. Muitos de nós, nos nossos lares, na nossa vida, na nossa caminhada de fé, quantas vezes nós nos sentimos mais ou menos como esse pai, um misto de alguém que quer pedir, mas que já pediu tantas vezes, que nem sabe mais se vale a pena continuar orando. Quantos de nós, na caminhada da fé, nos prostramos aos pés de Jesus com lágrimas nos olhos, lágrimas que nada mais eram do que a tradução sem palavras do nosso desespero, da nossa dor, da nossa inconformidade diante das situações. Quantas vezes, gente boa, eu, você, irmão querido, nós nos deparamos com situações para as quais nós olhamos dizendo, meu Deus, e agora? O que acontece? Quem me ajuda? Para onde eu vou? Deus, o Senhor não me ouve? Quantas vezes até talvez nós vivemos esse misto de confusão dentro de nós? Eu penso, mas Deus não me ouve? Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus pode me ouvir? Quantas vezes nós enfrentamos problemas e talvez já oramos, talvez até não crendo que Deus ia nos ouvir, nos abençoar. Lembra daquela história, já contei várias vezes na igreja, o menino que foi na igreja, o jovem, ouviu o pastor pregando sobre fé, e o pastor pregava naquele texto, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer aos montes, montes, saem daqui e se lancem a colar, e os montes sairão e se lançarão. E o jovem chega em casa, ora, diz, monte, sai daqui e se lance a colar. Abre a janela, olha os montes de frente da sua casa e diz, eu sabia que nada ia acontecer. Talvez a gente já tenha feito essa oração. É uma oração assim que é mais um desencargo de consciência, um cumprir do prescrito religioso, vai que dá certo. Mas talvez no fundo a gente nem cresce mais que algo ia acontecer. Talvez a gente já viveu isso, ou conheça alguém que está vivendo isso. E esse texto vai mostrar algumas coisas para nós. A primeira coisa que esse texto mostra para nós é que há casos, situações que são difíceis de serem solucionadas. Isso fica muito claro no verso 17 ao verso 22. Nos relata o texto que o caso era difícil, complicado, a situação era delicada. Veja o que acontecia com o menino, aquela enfermidade, aquela perturbação, assolava aquela família. E quando ele diz, olha, desde a infância, isso significa que não era um problema novo, era algo já recorrente, era algo corriqueiro. E para ele e a Jesus... Vamos lembrar que Jesus não era muito bem quisto entre os religiosos daquele momento, entre as autoridades daquele momento. Jesus era querido, talvez no ciclo dos seus discípulos, em alguns povoados, em outros não. Mas aquele pai vai desesperado a Jesus. Me lembra um outro pai que vai a Jesus também, e ele vai ali numa tentativa de talvez achar uma solução definitiva em Jesus, porque talvez os médicos não puderam ajudar, os amigos não puderam ajudar, a família não pôde ajudar, sequer os discípulos de Jesus puderam ajudar. O quadro era deprimente, a situação era a pior possível, a situação daquele jovem era difícil, de opressão, e buscando ajuda de porta em porta. Talvez Jesus fosse o último recurso, e os discípulos de Jesus naquele momento fossem o último recurso, porque às vezes na nossa vida é assim, nós gastamos recursos, tempo, investimos, e as coisas não acontecem, porque quer queira, quer não, nós podemos, vez ou outra, enfrentar problemas, situações que são difíceis de serem resolvidas, que se complicam, que se enrolam, que crescem, que vão se encorpando diante de nós. Há casos difíceis, às vezes na família, às vezes no ministério, às vezes no trabalho. É interessante, observe que quando nós enfrentamos uma situação difícil, prolongadamente, geralmente, via de regra, a primeira coisa que se abala é a nossa fé. Porque me parece que o prolongar dessa situação abala a fé desse pai. E no verso 22 isso é muito claro, mas se tu podes,
Aquele pai tem como um impossível, visto que já há tanto tempo aquele sofrimento judia daquela família, e nessa hora ele coloca diante de Jesus essa incredulidade. Se podes, se tu podes. Às vezes é exatamente esse o nosso sentimento. Quando nós enfrentamos um problema durante muito tempo, parece que até a nossa fé vai se enfraquecendo, parece que isso vai tentando minar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, a nossa alegria em Deus. Às vezes situações difíceis nos levam às dúvidas. Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me ajudar? Já ouviu alguém dizer isso? Você já pensou isso alguma vez? Será que Deus está ouvindo minha oração? Não é possível, Deus só ouve a oração do vizinho. Olha lá na casa do vizinho, está tudo bem? Não é possível, Deus só abençoa o filho do vizinho. Olha como vai bem. Não é possível, Deus só abençoa a vida do irmão, porque olha como o irmão vai bem. Esse tipo de situações, problemas que se prolongam, testam a nossa fé, nossa capacidade de crer, a nossa capacidade de esperar no agir de Deus, a nossa capacidade de descansar. Não é só esperar, mas é descansar, porque às vezes nós esperamos, mas agitados, sobrecarregados, amargurados, decepcionados com Deus, angustiados com Deus. Nós precisamos entender algo, irmãos. Quando Deus entra em ação, quando Deus dá o sim e o amém, não há impossíveis, não há soluções, não há problemas que não encontrem soluções. Quando Deus dá o sim e o amém, Ele nos mostra que diante dos nossos impossíveis, Ele triunfa, que diante das nossas dúvidas, Ele ainda é Deus, que diante dos nossos temores, Ele continua sendo um Deus de milagres, de curas, de transformação, que apesar da nossa falta de fé, às vezes até para orar e esperar o agir de Deus, Ele continua agindo, trabalhando da forma certa, no momento certo, de forma poderosa, milagrosa, nos surpreendendo, nos visitando, transformando, libertando, fazendo coisas extraordinárias. Ele continua vivo, verdadeiro, fiel, cuidador, galardoador, libertador, supridor de todos nós. Isaías 43, 13 diz algo extraordinário. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Então, em primeiro lugar, vamos colocar no nosso coração, escrever nas tábuas do nosso coração, diante de situações difíceis, nós precisamos crer que nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. Diante de situações difíceis, onde nós começamos a claudicar, cochear, onde nós começamos a bambear na fé, ainda assim, Deus age milagrosamente, soberanamente, poderosamente. Quando Deus começa a trabalhar, queridos, nossas lágrimas são enxugadas, nossas forças são renovadas e nossa esperança é restaurada. Aleluia! Nossa esperança é restaurada. Então, qual é o seu caso difícil? Pergunto para você. Qual é o seu problema aparentemente insolúvel? Segunda coisa que esse texto mostra. Há casos que, além de difíceis, são demoradíssimos, são prolongados, são extensos demais. Ao ver aquele quadro de angústia e sofrimento, Jesus faz uma pergunta: há quanto tempo está acontecendo? E a resposta do pai do menino é surpreendente: desde quando era criança, desde sempre, desde quando eu me lembro. Nós somos uma geração ruim no que diz respeito a esperar. Nós somos a geração do quer para quando, quero para ontem. Nós somos a geração que, se o carro da frente demora 2 minutos no drive-thru, nós buzinamos no carro de trás. Nós somos a geração... Eu lembro quando nós estamos fazendo essa live aqui, né? 100 mega, 200 mega de internet. Lembro quando os mais aí, os quarentões como eu, quando saiu a internet, que era internet de escada, e a gente esperava para sair, usar depois, na sexta-feira, depois da meia-noite, pagava um pulso só. Enquanto a gente colocava ela para discar, né, se a caixa do som do computador tivesse ligada, fazia aquele barulho do telefone
que discava, né? Que a gente colocava o dedo naquela roda assim e discava, né? Os mais novos não sabem o que é isso, né, Cris? E a gente tinha internet ali, eu nem sei se tinha 1 mega aquilo, quantos que tinha aquilo ali, mas era uma tecnologia fenomenal, né? Só que a nossa pressa foi aumentando, né? A nossa fome de pressa vai aumentando. E hoje 100 megas é pouco, porque nós nos tornamos essa geração apressadérrima. Tudo tem que ser a toque de caixa. E aí nós olhamos para um texto desse e isso nos arrepia os cabelos. E pior, quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos relatos de pessoas que enfrentaram problemas durante décadas. Meus irmãos, é interessante, Lucas 13:11 vai dizer assim: e veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade, havia 18 anos. Marcos 5:25 vai dizer que Jesus abençoou uma mulher, né, que havia sofrido de um fluxo hemorrágico 12 anos também. Jesus cura um homem lá em Betesda que havia 38 anos estava largado, prostrado, sofrendo. Esse pai esperava desde a infância o filho enfermo, as coisas não aconteciam. Se tu podes agora, faz alguma coisa que os discípulos não puderam mais. O que acontece quando enfrentamos uma situação dessas? Casos que demoram a se resolver podem nos levar aos limites. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Já prestou atenção que problemas que se prolongam demais nos minam emocionalmente? Problemas que se prolongam demais, às vezes viram angústias, às vezes viram uma depressão. Problemas, lutas da vida com as quais nós vamos nos engalfinhando durante muito tempo, tem esse poder de ir cansando a alma, cansando o coração, nos fazem pessoas esgotadas emocionalmente, nos fazem ficar à flor da pele, sensíveis, se tornam às vezes pontos na nossa história que são tão doloridos, tão complicados de nós pensarmos, de nós visitarmos, coisas que ficam mal ruminadas, mal resolvidas durante tanto tempo, que isso se tornou um osso que cura de forma errada e dói sempre, uma cicatriz que foi maltratada, algo que está sempre lá, doendo, latejando, e lembrando que algo não curou direito, algo não está bem, algo não encaixou, algo ficou doente, algo ficou subentendido. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Ou quantas vezes nós conhecemos pessoas que sofrem com isso? E 4 coisas, né, nós precisamos pensar para alegrar o nosso coração diante de problemas que deixaram marcas, traumas, que minam as nossas emoções. Primeiro, entenda, irmão, que Deus não vai permitir que você seja testado além das suas forças. 1 Coríntios 10:13 diz: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais testados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a aprovação, os proverá livramento, de sorte que possais suportar. Quando nós enfrentarmos situações que, além de difíceis, forem extensas demais, lembre, meu irmão, Deus não deixou de ouvir a sua oração, o seu clamor. 1 Pedro 3,12 diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus olhos estão abertos às suas súplicas. Aleluia! Deus não esqueceu de você, meu irmão, minha irmã. Isaías 49:14-15: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Por acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mais ainda que essa viesse a se esquecer dele, todavia eu, Deus, não me esquecerei do meu povo. Quando nós enfrentarmos situações difíceis e que não se resolverem rapidamente, tanto quanto nós gostaríamos, lembre-se, meu irmão, que não há problema que dure para sempre. Salmo 30, verso 5. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Talvez ainda na sua vida seja o anoitecer, o tempo do choro, o tempo da ferida que é difícil de curar, o tempo da mágoa que ficou por relacionamentos que não acabaram bem, o tempo da desesperança pelos tempos difíceis. Mas com Jesus o amanhecer vem e os impossíveis se tornam possíveis.
e o ermo e o deserto começam a florir como ribeiros de águas cristalinas. Ah, eu gosto do Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de sorriso. Ah, irmãos, diante de casos difíceis, Deus não esqueceu, Deus não desamparou. E para a gente terminar, há casos que são complicados, difíceis, se prolongam para além daquilo que nós gostaríamos, mas há casos que só se solucionam com oração. E aqui está a receita do bolo, a cereja do bolo desse texto. Por que os discípulos não expulsam aquele espírito maligno? Complicado, né? Você já se perguntou isso quando você leu esse texto? Fala, meu Deus, por que esses homens não puderam expulsar aquele demônio? Por que esses homens não abençoaram aquele menino? Já se perguntou isso? Pedro, Tiago e João não estavam, porque diz o capítulo 9, verso 2, que Pedro, Tiago e João são os três que vão ao monte lá com Jesus. Mas o resto dos discípulos estavam. Há casos, Jesus está nos ensinando aqui, que só se resolvem com oração. Mas não oração como algo ritualístico. Não oração como algo que tem que lembrar Deus de uma tarefa que ele esqueceu de cumprir. Porque às vezes nós somos tão arrogantes, a nossa natureza pecaminosa, gente, nos faz tão arrogantes, tão pobres diante de Deus, que nós oramos partindo do pressuposto que nós temos que lembrar Deus de alguma coisa. Então, mais ou menos assim, eu vou orar porque senão Deus não vai fazer. Eu vou orar porque vai que Deus esqueceu de fazer, né? A oração nesse texto é entrega total e dependência total. Alguém escreveu assim: a fé verdadeira mergulha o homem fraco no poder do Deus todo onipotente. A fé verdadeira mergulha o homem fraco no Deus todo poderoso e onipotente. Há problemas que só são resolvidos através da oração, porque a oração pressupõe duas coisas: confiança e dependência. Confiança e dependência. Confiança e dependência. E quando eu confio e dependo, eu me entrego ao agir de Deus. Talvez o grande problema daqueles discípulos fosse justamente essa dificuldade de se entregar ao agir de Deus. Confiavam muito na tradição religiosa, na lei, na estrutura religiosa pesada, complicada. Mas nesse momento falharam, reprovaram na escola da fé. Porque quando a gente ora, a religiosidade não interessa mais. Quando a gente ora, a cartilha da fé não faz mais conta. Quando a gente ora, o que a gente sabe ou não sabe de Deus, pouco importa. Quando a gente ora, o que Deus sonda no nosso coração é confiança e dependência. Confiança e dependência. E aí Jesus, então, demonstrando dependência do Pai, confiança no agir do Pai, liberta aquele jovem. E ele então entrega aquele jovem, aquele adolescente, pré-adolescente, àquele pai curado, restabelecido. O impossível rompeu em fé, Deus tornou possível. Aleluia. Vamos orar? Quero mais uma vez perguntar a você, quais são os seus impossíveis? Nós estamos vendo tantas coisas ruins, né? Talvez para muitos o impossível é o coronavírus ir embora. Talvez para muitos o impossível seja que a vida volte ao normal. O impossível seja que o parente se converta. O impossível seja que eu me veja livre de angústias, traumas e depressões. Não tem impossíveis, irmão. Se nós formos a Jesus com dependência, entrega e fé. Quais são os problemas que talvez há tanto tempo
você se debate com eles, rola com eles na estrada da vida. Já lutou tanto. Às vezes bateu, às vezes apanhou. Que às vezes lutar na vida é assim, né? Às vezes a gente luta com o problema, às vezes a gente já está batendo no problema, mas às vezes o problema bate na gente. Talvez você lutou tanto. E Jesus está falando assim, ó, aquele que crê, tudo é possível. Aquele que crê, para de se debater sozinho, filho. Para de lutar sozinho, tudo é possível, aquele que crê. Vamos orar? Fecha os seus olhos. Vamos falar com Deus. Esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é verdadeiro. Ele diz para nós essa noite, tudo é possível ao que crê, aleluia. Ô irmão, Deus quer curar traumas. Minha irmã, Deus quer curar temores. Deus quer curar incredulidade. Deus quer curar esse coração teimoso que a gente tem. Deus quer nos transformar em criaturas novas. Tudo é possível ao que crer. Vamos falar com Jesus, vamos orar. Né? Santo, Santo Deus, Pai amado, Pai querido. Ó Senhor, mais uma vez nós nos prostramos diante da Tua grandeza, Senhor. Porque nós somos tão pequenininhos, Pai, nós somos pó, Senhor. Diante de um mundo tão grande, tão vasto. Senhor, e é exatamente assim que nós nos sentimos às vezes, como pó. Diante de problemas, ó Pai, de situações, de coisas que nós já oramos, ó Deus, buscando solução tantas vezes. E tudo parece tão impossível, tão distante. Ó Deus, sonhos das quais nós já abrimos mão. Amizades das quais nós desistimos, que parece impossível que reatemos, ó Deus. Ó Pai, às vezes é contigo, Senhor. Talvez deixamos de fazer algo para Ti. Deixamos de investir no nosso tempo contigo. E para nós é impossível que isso seja revisto, curado, sarado. Mas Tua palavra nos mostrou essa noite, Pai, que diante do Senhor Jesus não há nada impossível. Por isso, ó Deus, nós queremos nos entregar ao Senhor mais uma vez, para experimentarmos, ó Deus, o Teu poder sobrenatural agindo em nós, transformando, Senhor, convertendo o coração daquele que nós oramos por ele milhares de vezes, curando, ó Deus, relacionamentos que nos feriram, nos machucaram, expulsando do nosso coração, Senhor, pecados secretos, rebeldias contra Ti. Ó Pai, expurgando da nossa alma, Senhor, angústias, depressões que nos fazem chorar, Senhor. Ó Pai, medos que nos impedem de crescer. Senhor, tirando da nossa alma a falta, Senhor, de disciplina para contigo, a falta de perseverança, a falta de coragem. Ó Deus, a Tua palavra nos disse, tudo é possível ao que crê. Então, conforme a Tua vontade, Senhor, ouve a nossa oração, conforme a Tua soberania, ouve a nossa oração, nos socorra, Senhor. Socorra os nossos irmãos, a nossa família, pessoas que nós amamos. Socorra, Senhor, a nossa cidade. Socorra, Senhor, a nossa nação. Senhor, socorra ao mundo nesse momento, Senhor, de tantas crises, tanto choro. Senhor, socorre aquelas pessoas que estão nos hospitais, acamadas, adoentadas, lutando, Senhor, com essa doença e com outras tantas terríveis. Socorre, Senhor. Socorre aquele, Senhor, que nessa noite desiste da vida. Socorre, Senhor, sopra novo fôlego. Socorre, Deus, aquele que essa noite desiste do seu casamento, da sua família. Socorre, Senhor, faz o impossível. Socorre, Senhor, aquele filho, aquela filha que nessa noite se rebela contra a família, que magoa pai, que magoa mãe. Socorre, Senhor, faz o impossível em nome de Jesus. Socorre, Pai, aquelas igrejas, irmãos, pastores,
pastores, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão prostradas na caminhada de fé. Ó Senhor, tudo é possível ao que crê. Socorre, Senhor, renova, coloca de pé de novo, Senhor, enche do Espírito Santo, enche de alegria, enche, Senhor, de ousadia, de coragem, de fé, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, nos abençoa, abençoa os nossos lares. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor é Deus conosco. O Senhor está presente, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos socorre sempre, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Nice. Aleluia. Falou o meu também, viu, Nice? Falou o meu também. Amém. Ô Kika, Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém, só. 9 minutinhos para encerrar a live. Dá o seu recado final. Enquanto você vai digitando aí, vou repetir os avisos. Primeiro, essa live semanal vai passar a ser feita agora às 20 horas, tá bom? Visto que muitas pessoas já retomaram, né, a sua ida ao trabalho e tem que enfrentar trânsito, etc. Então, se nós fizermos às 20 horas, a gente pode sintonizar com mais calma, né, com mais tranquilidade. Então, a live de quarta-feira agora, a partir de semana que vem, às 20 horas. Ah, que isso, Deus é maravilhoso, irmãos, aleluia. Você sabe que, ó, Esther, tem comigo que Deus tirou, puxou o nosso tapete com essa pandemia. Se é que Deus puxa o tapete de alguém. Deixa eu usar um pouco de antropomorfismo, né? Atribuir a Deus coisas que pertencem ao homem, né? Característica do homem. Deus puxou o tapete da humanidade com essa pandemia para mostrar que a gente precisa mais de Deus, viu, Esther? Todos nós, todos nós. O ser humano está muito senhor de si, né? Senhor da sua vida, confiando em bens materiais e vive uma vida tão seca. Quando Deus tira tudo e para tudo, nós temos que nos voltar para Deus. Eu ouvi uma palavra dessa, né? Jesus dizendo para nós, tudo é possível ao que crer. Ó, domingo Santa Ceia, segundo aviso, tá bom? Então prepara sua ceia, sua mesa, uma mesa linda, maravilhosa. A ceia me lembra amor, ágape. Não, a ceia é o ágape do povo de Deus, é o momento do amor entre os irmãos. E nas nossas casas ainda isso deu um significado muito mais especial, né? Então prepara a sua melhor mesa. E por melhor não quer dizer luxuosa, né? Talvez o simples é o melhor, mas é a bênção de Deus nesse momento sobre a sua vida. Prepara o seu pão, o seu cálice, coloca uma flor na mesa, convide o Espírito Santo para estar presente, que essa ministração da ceia domingo seja um renovo de Deus nos nossos lares. Nós vamos celebrar, e na hora que nós celebrar, nós vamos nos dar as mãos para o esposo, para a esposa, vamos orar, vamos nos abraçar. É uma festa espiritual, então, olha, que Deus cria expectativa no seu coração para domingo, tá? Então se prepare para a celebração da ceia no domingo, às 19h30 começa a nossa live. E por último, quero repetir a célula, tá bom? As 3 células, Walter, Elisângela e Sol, Koinonia, Semear e Conectados. Então procure um líder, se você é de Guarulhos ou não, é membro da igreja ou não, você é muito bem-vindo. É um momento de comunhão, de bate-papo. O tema da célula desses últimos 15 dias é o poder para transformar a sua vida. Por que a gente quer mudar um monte de coisa nas nossas vidas e nós nunca conseguimos mudar? Ou de 7 projetos, de 10 projetos que nós fazemos, nós cumprimos 2, 3, no máximo uns 4, e os outros derretem ao longo do caminho. O que nós precisamos para experimentar mudanças verdadeiras, significativas na história, no caráter, nos relacionamentos? É disso que nós estamos falando na célula. Então, quer mudar alguma coisa? Vem bater o papo na célula. O poder para mudar a sua vida. Tá bom? A Sol está deixando o celular dela ali, ó.
Bom, a Sol é líder de uma das células, o Walter é líder da outra, a Elisângela é líder da outra. Dá um oi aí, Elis. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, uma ótima semana, um término de semana, né? Semana voou de novo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Tudo é possível ao que crê. Guarda essa palavra no coração. Tudo é possível ao que crê. Deus é o Deus que rompe com os nossos impossíveis. Que essa palavra faça você ir dormir confortavelmente consolado nos braços de Jesus. Tá lá, a Elisângela colocou o celular dela também. Valtão, põe o seu aí, se você está conectado ainda aí. Esses líderes são as bênçãos de Deus. Gente bonita, maravilhosa, preparada, treinada, abençoada. Amém. Amém. Ô Marta, agora nós estamos. Que pena que você chegou. Ó, mas vai ficar gravado aqui, Marta, você pode assistir. Marta, minha amiga também, lá de José Bonifácio, minha ovelha eterna do coração. Deus abençoe você. E o Moacir, tá bem? A avó, todo mundo aí. Olha lá o Valtão, ó. Pensa um líder de célula, um cabra de Jesus. Arretado, tá aqui, ó. Valtão de Jesus Alves. Até o nome é benção. Walter de Jesus. Cola com ele na célula dele que Deus vai te abençoar. Amém. Amém, Kika. Amém. Amém. Aleluia. Ó, domingo tem surpresa na transmissão da live, hein? Nós vamos fazer uma live diferente. Se prepara. Deus vai falar ao seu coração. Se você perder, vai perder a benção. Vai começar a semana murcho. Eu não sei você, mas um domingo que eu não louvo, não oro, não ouço a palavra, não tem contato, ainda que seja online com os meus irmãos, fica um domingo tão capenga para mim, difícil, parece que não foi domingo. Faltou o combustível da semana. Domingo vai ter surpresa na live, não falta, hein? Domingo a live tava uma bênção, né? Tava, ó, assim de conectados. Convide alguém, ó, melhor jeito de você evangelizar, às vezes, nesse tempo de pandemia, é o sistema da mulher do poço lá da Samaritana, o encontro com Jesus. Lembra? Que a mulher é uma missionária nata. Você lembra o sistema de evangelização dela? Ela deixa o cântaro, vai correndo na cidade, fala assim, ó, vai todo mundo lá ouvir o homem, porque Jesus tem palavra de vida. Nesse tempo de pandemia, o melhor jeito da gente evangelizar é convidar alguém. Falar, ó, vamos para a live da minha igreja. E presta atenção, o cara não tem que dar desculpa, porque ele não tem que tirar o carro da garagem. Fala, tem trânsito, é longe, não sei chegar. É um clique, tá na mão dele no celular. Então convida alguém e fala, ó, domingo a gente vai fazer uma live lá da minha igreja. Você não pode perder que Deus vai te abençoar. Então convida já hoje a pessoa e vai orando por ela. Domingo, 15 minutos antes da live, você liga para ela e fala, ó, tô contando com o teu acesso lá. Deus vai falar com você, nós vamos acessar junto, hein? Depois nós vamos conversar sobre o que o pastor pregar. Depois da live você liga para ela de novo, e aí, gostou? O que Deus falou no seu coração? Posso orar com você? Gente, não perca a oportunidade. As pessoas estão sedentas. Um minutinho para encerrar. Deus te abençoe. Até domingo. Com surpresa na nossa live de domingo, hein? Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmã. Domingo, 7h30. Domingo, horário normal, 7h30. Tá bom? Deus abençoe a todos. Uma ótima semana, Marta. Beijo para você, Moacir, para Rafa, para a avó, para todo mundo. Fiquem com Deus, irmãos.